A Bíblia vai dizer que a missão está no coração de Deus. Há um versículo universal muito conhecido, que é livro de João, capítulo de número 3, versículo 16, que fala: porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe, Deus, Ele amou o mundo. O amor é um sentimento que habita no coração. Então Deus, com esse sentimento no coração, Ele envia o seu Filho amado para salvar nós que estávamos perdidos. Não porque somos dignos ou merecedores, mas pela sua infinita graça. Jesus é o homem mais surpreendente que já pisou na terra. Em qualquer âmbito que você for estudar ou ler, você vai encontrar Jesus Cristo como uma fonte de inspiração. Por exemplo, se você vê a história, os historiadores, para eles, Jesus é uma figura enigmática. Se você olhar na sociologia, Jesus é o homem mais inspirador que já existiu na face da terra. Se você olhar por uma perspectiva psicológica, você vai ver que Jesus Cristo é aquele que muda mentes. Há um homem chamado Augusto Cury. Ele já foi outrora ateu, um grande psicólogo e psicanalista brasileiro. Ele era ateu, ele fala que ele se declarava mais ateu do que Karl Marx, mais ateu do que Nietzsche. E ele então vai começar a estudar a história de Cristo. E quanto mais ele estuda a história de Cristo numa perspectiva psicológica, ele fica impressionado. Porque Jesus Cristo, ele pega 12 homens com problema de personalidade, com problema de caráter, com problema de gerais que eles tinham, e ele transforma em 12 homens. Surpreendente, porque Jesus é o único que pode mudar a mente das pessoas. Se você olhar numa perspectiva religiosa, todas as maiores religiões, elas falam de Cristo, seja para bem ou seja para mal. Por exemplo, para o judaísmo, Jesus é um transgressor da lei. Para o islamismo, Jesus é um profeta. Para o budismo, Jesus é um ser iluminado. Para o hinduísmo, Jesus é um ser verdadeiro. Para o espiritismo, Jesus é o espírito vivo. Mas para nós que somos salvos, que Jesus é? Para nós ele é nosso Salvador. Para nós ele é a fonte de água viva e inesgotável. Aleluia! Ele é o pão vivo que mata a fome do faminto. Ele é a luz para aquele que está em trevas. Ele é a força para aquele que não tem nenhuma. Ele é aquele que muda a história e muda a situação. Se para os católicos ele ainda está preso na cruz, para nós ele vive a vida. Aleluia! Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua situação. Porque aqui está dizendo: missão, a solução é Jesus, mas o instrumento vai ser você. Você não vai sair daqui da mesma. Glória a Deus! Oh, glória! E o nome do Senhor vai ser glorificado. É interessante, Jesus, quando ele começa o seu ministério, nos seus 3 anos e meio, em que ele caminha com seus discípulos, nós vamos aprender histórias surpreendentes. Quando nós vamos em Lucas, no capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, nós vamos aprender 3 legais em que nós temos que ter com Cristo quando somos chamados por Ele. O primeiro legal está no capítulo 8, versículo 1. A Bíblia vai dizer que Jesus ele andava de aldeia em aldeia pregando o evangelho do reino, e os discípulos estavam com ele. O primeiro tempo de Deus na vida de um homem e uma mulher chamada por Ele é o período em que nós caminhamos com Cristo. Na primeira vez que Jesus sai com seus discípulos, Ele está ensinando para Ele. Ele está instruindo eles. Ele está guiando eles para que eles possam aprender acerca do chamado, acerca da pregação. E esse é o primeiro tempo de Deus na nossa vida, irmão. O tempo em que nós estamos andando com Deus, aprendendo com Ele, sendo instruindo por Ele, sendo inspirado por Ele. Quem sabe você adentrou aqui nessa característica, você está aí andando com Cristo, mas você não vê as coisas se cumprindo ainda. Calma, tudo tem um tempo determinado por Deus. No capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer no versículo de número 1: e convocando os 12, deu para eles virtude e poder. Glória a Deus, aleluia. O segundo tempo de Deus é o momento em que Deus então nos chama para colocar em prática aquilo que temos aprendido. Oh, glória! Porque muitas vezes nós ficamos estagnados em caminhar com Cristo, em aprender com Cristo, mas nunca chegamos no segundo tempo
tempo em que começamos a pregar. Lá no trabalho não falamos de Cristo, lá na faculdade não falamos de Cristo, lá no meio de convivência não falamos de Cristo, só andamos com Ele, mas não falamos do amor dele. Mas quem sabe, se você adentrou aqui, você não vai sair da mesma forma, porque é tempo de você começar a usar o que Deus tem colocado em tuas mãos. Glórias! É o tempo. É interessante quando nós olhamos no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 6, Paulo ele vai dizer a Timóteo: te peço que você desperte o dom de Deus que há em ti, por imposição das minhas mãos. Observe o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: Timóteo, outrora eu orei por ti, outrora eu decretei um dom sobre a tua vida, mas ficou esse dom estagnado dentro de ti. E é tempo de você despertar o que Glória a Deus! Vocês têm um chamado, irmão. Todos nós temos um dom que Deus nos deu, e hoje é tempo de despertar. Glória! Aleluia! Eu profetizo que hoje, isso daí que está morto dentro de ti, isso daí que está apagado dentro de ti, hoje Deus desperta. Aleluia! E você hoje sabe. Glória a Deus! O que Deus te chamou para fazer. Se você recebe, glorifique e exalte o nome de Deus. Tu és homem de Deus, pastor. Porque Deus já tinha me falado isso e Deus confirmou pela tua. Continua assim. E terceiro e último, e mais importante para o crescimento, está no capítulo 10. A Bíblia vai dizer que Jesus vai chamar outros 70. Ou seja, se expandiu, se multiplicou. Antes eram 12, agora eram 70. Se cumprindo o que Cristo disse: ide e fazer discípulos em todas as nações. Aleluia! Irmãos, há algo surpreendente, maravilhoso dentro de ti, que é tempo de você dividir com outros que estão à tua volta. Então, irmão, é tempo de começar a pregar, irmão. Há uma palavra que fala: pregue em tempo e fora de tempo, se preciso for, use palavras. Se quem sabe você não tem capacidade de pregar com a tua palavra, mas prega com o teu testemunho. Não tem capacidade de desenvolver. Eita glória! Somente semeia. Oh, Deus poderoso! Mas é necessário fazer. A lei da física fala: toda ação gera uma reação, mas jamais haverá reação se nós não acionarmos. Por isso hoje Deus te chama: levanta. Eita, aramantoriade, cantariade, tomanai. Eita Deus! Aleluia! Sabe por quê? Está no livro de João, capítulo 17, versículo 18. Quando Jesus ele está orando a Deus, onde ele vai falar para que eles sejam um, assim como ele e o Pai eram um. E ele vai dizer no versículo 18: assim como tu me enviaste o mundo, eu agora os envio. Oh, aleluia! Jesus primeiro ele vem ao mundo, ele salva o mundo, mas agora ele envia nós para o mundo. Nós somos a ferramenta nas mãos do Senhor agora. Nós somos os enviados por Deus. E como enviado, no versículo que nós lemos, que vou fazer agora a aplicabilidade, porque Jesus ele foi enviado para pregar o evangelho do reino de Deus, mas agora no João ele está dizendo que nós agora somos enviados para pregar o reino de Deus. Então eu quero aqui, dentro de um parâmetro bíblico, fazer 4 lições de um enviado do Senhor. A primeira lição nós vamos aprender lá no livro de Gênesis, no capítulo de número Êxodo, capítulo 7, versículo 16. Quando Moisés é chamado por Deus para ir diante de Faraó. As palavras de Moisés é surpreendente, irmãos. Ele fala assim: eis que eu fui enviado para pegar este povo e levar para que eles sirvam a Deus no deserto. A primeira lição que nós aprendemos sobre o enviado de Deus é que o deserto de Deus sempre chega na nossa vida. É difícil, é doloroso, mas sempre chega. Mas dentro do deserto de Deus, ele nos capacita. Dentro do deserto de Deus, ele nos fortifica. Dentro do deserto de Deus, ele abre a nossa mente. Eita glória! Porque lá no deserto o Espírito está conosco. A Bíblia vai dizer que o próprio Espírito Santo levou Cristo no deserto. Você está no deserto, mas você não está sozinho no deserto. Mas irmão Davi, eu não entendo por que eu estou nesse deserto. Eu te conto uma história. Conta a história de um homem de Deus, em que ele vivia no sopé de uma montanha. Certa feita Deus vai falar para ele dizendo: eu quero que a partir de hoje, todos os dias, você vai lá e empurre aquela rocha que tem ao sopé da montanha. E tinha uma grande rocha. E ele, obediente à voz de Deus, ele vai lá. E todos os dias começa a empurrar a pedra. Ele vai lá, empurra, volta para cá.
casa, no outro dia volta e empurra, e fica nesse ciclo. Entra dia, sai dia, ele continua empurrando a pedra. Chega um determinado momento que ele vai se questionar com Deus, dizendo: Senhor, por que você mandou eu empurrar essa pedra? Todos os dias eu tenho empurrado, mas ela nunca se moveu 1 centímetro, ela é muito grande. Deus vai olhar para ele e vai dizer: mas quem disse que eu mandei você mover a pedra? Olha para o teu braço, olha para a tua panturrilha, olha para os teus músculos. O meu intuito era te fortalecer. Eita, glória! Aleluia! Você está no deserto, mas é para te fortalecer. Mas é para te fortalecer. Glória a Deus! Deus entregar o que tem para te entregar em tuas mãos. Aleluia! Você não está sozinho. E qual é a maior lição do deserto? É que ele está dizendo para servir no deserto. Irmão, estamos no deserto e ainda temos que servir, sim, irmão. Quanto mais prova a gente está, mais nós temos que abençoar a vida dos outros. É o princípio cristão, é difícil, é. E por quê? Se você observa a etimologia da palavra missão, você vai aprender que uma das suas origens é na palavra servir. Então, quando você está servindo, você está fazendo missão. E eu quero te dizer que a partir de hoje Deus te chama para servir nesse deserto. Aleluia! Porque o deserto não é para sempre, irmão. Chega um momento que o deserto acaba. E quando o deserto acaba, chega o oásis. No oásis tem sombra. No deserto, no oásis tem água. No oásis tem descanso. O descanso de Deus vai chegar na tua vida. Mas qual é o segredo? Sirva a Deus no deserto. Sirva os outros no deserto. Adore a Ele no deserto. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa é a primeira lição. A segunda lição nós vamos aprender no livro de 1 Reis, no capítulo de número 14. A Bíblia vai dizer que Jeroboão, o seu filho, adoece. E ele vai então pedir para a sua mulher, a sua esposa, se disfarçar e ir na casa de um profeta chamado Aías. Então ela se disfarça e ela vai na casa do profeta. Lá no capítulo 14, versículo 6, a Bíblia vai dizer que, escutando o ruído dos seus pés, quando ela entrou na porta, Aías falou: como estás, mulher de Jeroboão? Entra, porque para ti fui enviado e duras novas tenho para ti. Eita, glória! Aqui nós vamos aprender primeiramente 2 lições, irmãos. A primeira lição é que o profeta Aías está dizendo: para ti eu fui enviado. Mas observe, Aías não saiu de casa. Quem veio foi a mulher. Porque a palavra enviado ali, ela tem um significado de uma missão. Ele estava dizendo: eu tenho uma missão para ti. E essa missão é te dar uma palavra dura. E essa missão é te dar uma palavra de mudança. Porque ela veio disfarçada. Ela veio de qualquer forma. Mas aplicando o enviado para nós, eu quero te dizer: para ser um missionário você não precisa transpassar barreiras geográficas, não, irmãos. Para ser missionário você basta estar na brecha. Aleluia. Para ser missionário basta estar na vontade do Senhor, porque aí onde você está é que Deus vai te usar. Eita, glória! Em casa, Deus enviou a mulher para mudar a vida dela. Glória! Então onde você está é onde Deus vai te usar, porque você é um missionário lá no teu trabalho, na tua faculdade. Eita, glória! Você é um missionário onde você pisar, a planta dos teus pés. A segunda lição que aprendemos é que ele tinha uma palavra de duras novas. Quão diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia tem mudado o evangelho cristocêntrico por um evangelho antropocêntrico. Cristo tem sido tirado do meio e tem sido colocado o ego do homem. Já não se prega mais palavra dura. Já não se fala mais a verdade. Louva ao Senhor por igrejas que pregam a verdade. Louva ao Senhor pela tua palavra. Louva ao Senhor pela tua vida, porque você entregou a verdade aqui. Então, é necessário nós falar a verdade, doa quem doer, irmãos, porque quem se convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Mas você está incumbido de uma coisa: falar a verdade. Não é de encobrir pecado dos outros, não é de tentar massagear o ego dos outros, não, irmão. Somente fale a verdade e Deus vai usar a tua vida, e Deus vai te dar graça. Estamos livres, irmãos. Temos liberdade. Na China, essa semana, uma das igrejas que mais existiu lá por muitos anos, lá é um país comunista, eles perseguem os cristãos, eles proíbem os cristãos. Esse dia eu vi um missionário que ele era um islâmico e ele se converteu e ele falou que se a polícia te pegar na rua e você tiver a Bíblia no celular, você paga uma multa de 14 mil reais, só por ter a Bíblia no celular. E nós temos a liberdade e não fazemos.
Use a liberdade que Deus te deu. Pregue a palavra. Fale do Jesus que tu serve e mostre para eles os frutos que há. Glória a Deus. Independentemente da situação, independentemente de tudo, irmão. Somente faça o que Deus te chamou para fazer. Mas eu necessito aqui abrir um parênteses e falar um pouco sobre a mulher de Jeroboão. Porque é algo que acontece no nosso meio. Porque a mulher de Jeroboão, ela entrou disfarçada. E a Bíblia diz que ela entrou pela porta. Livro de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus fala: eu sou a porta, o que entrar por mim se salvar-se-á. Tem muita gente entrando e vindo para Jesus, mas tem uma vida dividida, tem uma vida disfarçada. Aleluia. Doma, lá fora é mentiroso. Aleluia. Aqui dentro é um obreiro, mas lá fora é um adúltero. Aqui dentro é uma coisa, mas lá fora é outra completamente diferente. É o famoso crente 007. Mas eu quero te dizer, aleluia. A Bíblia diz no verso 5 que Aías já era cego. O que nós entendemos? Hoje em dia há muita liderança no nosso meio que está cega. Se está se fazendo de cega para o pecado alheio. Mas a liderança pode ser cego, mas o Deus que o profeta Aías servia, ele é. Aleluia! Eita glória! Você não está enxergando bem, mas o Deus que ele servia ainda sabia de tudo, porque é onisciente, onipresente, onipotente. E a Bíblia diz que escutando o ruído de seus pés, sabe o que eu aprendo com isso? Você pode até continuar mentindo, você pode até continuar uma vida dividida, você pode até continuar uma vida disfarçada, mas os passos das tuas pegadas espirituais estão ecoando na eternidade. Mas eu quero te dizer que hoje Deus tem uma palavra para você. Eita glória! Aleluia! Entregar verdadeiramente a Deus. Alabada que a sua. Levante a mão que eu vou profetizar. Feche os teus olhos por um momento. Arrabou que a sombra, alabada que a sua. Elevou que a sua, alabada que a sobrecai. Hoje Deus, Ele muda a tua história. Essa capa, esse disfarce é arrancado hoje no nome de Jesus. E você sai daqui pronto para baixar a presença do Senhor. Você sai daqui pronto para pegar a palavra do Senhor. Porque hoje Deus muda a tua vida e a tua história. Se você recebe, glorifique e exalte o Senhor, o Senhor. Somos cegos, mas o nosso Deus não é cego. Aleluia! Ele tem o controle sobre todas as coisas. Terceira lição que vamos aprender sobre o enviado está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo de número 11. O contexto vai contar que Daniel está na beira do rio Tigre. E então ele vai ter uma visão de um homem que aparece. E ele então, é tão glorioso aquilo que acontece, que ele se prostra e ele está tremendo. No versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que ele se levanta e o anjo fala para ele: não temas, Daniel, tu és um homem de Deus, fui enviado para te ajudar. E a Bíblia diz então que ele levanta tremendo. A terceira característica do enviado, irmão, é que nós temos que ter temor. Temor a Deus é necessário para que sejamos enviados por Deus. Nessa vida onde existem muitas mulheres de Jeroboão que vivem uma vida disfarçada, ou em outras palavras, não tem temor nenhum, não tem reverência nenhuma, não tem santidade alguma. Nós precisamos ter uma vida de temor. Sabe por quê? O contexto ainda vai dizer lá no versículo de número 7 que quando tu tem a visão, a Bíblia vai dizer que os homens que estavam com Daniel, eles não viram o homem que veio, mas eles temeram e se esconderam. Observe que são duas características diferentes. No versículo 11, Daniel, ele está tremendo, mas ele está tremendo por reverência. Aleluia. Ele está tremendo pelo temor verdadeiro que ele tem a Deus. Mas os homens não. Quando o temor veio para eles, não deu reverência, deu para eles medo. Por quê? Porque eles tinham algo para esconder. E como nós olhamos isso na Bíblia, irmão, é muito fácil, lá no Jardim do Éden. A Bíblia vai dizer no livro Gênesis capítulo 3, versículo de número 10, que quando Deus ele aparece no Éden e fala: onde estás, Adão? A Bíblia vai dizer que Adão responde para ele: Senhor, eu ouvi a tua voz ecoar no Jardim do Éden, e um grande temor se apoderou de mim, e por estar nu me escondi.
Sabe por que aqueles homens, eles se esconderam quando tiveram temor e medo? Porque eles tinham algo para esconder. Eles tinham um pecado oculto. Eles tinham algo que estava aí fazendo a vida deles estar não muito bem diante da presença do Senhor. E por isso há muitas pessoas que servem por medo e não por temor, porque tem algo escondendo. Mas não há nada que fica oculto diante da presença do Senhor. E para ser enviado por Deus, você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter temor de Deus. Glória. Quando você tem um temor verdadeiro, como tinha Daniel, ele tinha essa reverência. Vai se cumprir o que diz Tiago. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Jeová. O que você quer dizer com isso, irmão Davi? É muito simples. Quando nós somos temerosos de Deus, temor com reverência, então nós somos sábios. E o sábio, ele pensa antes de falar. O sábio, ele pensa antes de agir. O sábio, ele pensa antes de fazer qualquer coisa na sua vida. Por isso eu quero te dizer que hoje vai se apoderar de você um temor. Esse temor não vai te causar medo, porque ainda que haja algo oculto, hoje Deus te perdoa, Ele te lava, Ele te reme. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, se cumpre o que aconteceu com Davi. Davi, ele se prostra diante de Deus, ele confessa os seus pecados, e ainda ele vai dizer, lá no livro de Salmo 51, versículo de número 13, ele fala assim: Tu, ó Deus, não desprezarás um coração contrito e quebrantado na sua presença. Aleluia. Não há nada hoje que você se arrepender verdadeiramente e ter um contrito no teu coração diante da presença do Senhor, que Deus não te perdoe. Por isso eu declaro, a partir de hoje nessa igreja haverá homens que têm temor, mulheres que terão temor, e vocês vão viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Você crê? Diga amém. Amém. Em nome de Jesus. E quarta e última, porém não menos importante, está no livro de Obadias, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que Obadias, ele é enviado para pregar para as nações, e a mensagem é: levanta-te e parte para a guerra. Essa é a última lição e mais importante para nós. É forte, meu Deus. Levantar e partir para a guerra. O que foi pregado pelo Fábio aqui? Ele falou que nós somos chamados para fora, para ir de encontro às portas do inferno. E eu quero te dizer que é tempo de nós sair do comodismo, irmão. Aleluia. É tempo de nós sair dessa comodidade, desse conformismo, e se levantar. Quando fala de levantar, fala de tomar posição, fala de tomar atitude. E eu declaro que hoje a igreja, a nação dos profetas, se levanta na presença Aleluia. do Senhor. Parte para ir de encontro às portas do inferno. E quando você parte de encontro às portas do inferno, ela não prevalece contra a tua vida. Quem sabe lá na tua casa você está tendo dificuldade com o teu esposo que está na bebida, com o teu filho que está na droga, com o teu lar que está destruído, mas eu quero te dizer: levanta-te nesta manhã. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. É tempo de partir para a guerra, porque é um general e o nome dele é Jesus Cristo. E quando esse general de guerra está em favor do exército de Cristo, não há barreira, não há muralha, não há diabo, não há pega-rua, não há perigo, não há nada que possa impedir. E eu declaro que hoje nós nos levantamos, partimos para a guerra, e Deus vai te honrar se você quer glorificar e exalta o nome do Senhor Jesus. Você é um missionário na tua casa, você é um missionário no teu trabalho, você é um missionário na tua faculdade. É tremendo, irmãos, poder servir ao Senhor. É tremendo poder fazer o chamado que Ele tem para nós, cumprir um dever que Ele tem para a nossa vida. Porque quando nós verdadeiramente, irmãos, permitimos a glória nos inundar, então nós somos agora disponíveis para verdadeiramente pregar o Evangelho. O grande erro hoje, irmãos, a grande dificuldade é que a maioria dos cristãos não são entregues verdadeiramente a Cristo. E o que acontece? Vive essa vida como a mulher de Jeroboão, uma vida disfarçada, então cheia de pecado. Irmãos, eu já preguei muito porta por porta, irmão. A maioria das dificuldades que eu tinha quando eu chegava numa casa para pregar, eles falavam: por que eu vou pregar? A minha vizinha aqui, olha, ela é cristã. Ela briga com o marido, ela briga com os filhos, é mentirosa, ela deve para todo mundo. É a mesma coisa em todo lugar, irmãos. Mas Jesus, Ele vai dizer que nós somos o sal da terra. O sal, ele tem uma característica que eu gosto muito. O sal, quando você come algo muito salgado, sabe aquele feijãozinho que passou do ponto? Para você come, até que é gostoso, mas dá uma vontade de beber água depois, não dá? Quando Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, Ele está dizendo: quando as pessoas olham para ti, elas têm vontade de beber da água viva chamada Espírito Santo.
Dá glória. Elas têm vontade de servir esse Deus que você serve. Quando as pessoas olham para ti, que elas têm vontade de verdadeiramente se entregar a esse Cristo que você se entregou. Mas para isso, primeiro é necessária a mudança em ti. Por isso eu te falo, hoje Deus te trouxe aqui para te mudar. Te mudar para verdadeiramente viver o que Deus tem para a tua vida. Te mudar para que você seja esse livro aberto, irmãos. Porque de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vão ler a tua vida. Então quando as pessoas olhem para ti, que elas vejam verdadeiramente um exemplo de Cristo. É difícil, irmão, porque rapaz, hoje em dia é tanto convite, hoje em dia é tanta seta, hoje em dia é tanta tentação. Mas Paulo, ele disse a Timóteo, resista às paixões juvenis. Ele não está dizendo que você não vai ter, ele está dizendo para você resistir. Então é tempo de resistir, irmão, para que verdadeiramente nós sejamos sal e o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós estamos com o intuito de pregar o evangelho do reino de Deus. E há três características de suma importância, e eu preciso ressaltar para nós nessa manhã. A primeira característica sobre o Evangelho do Reino está lá no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26. Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a uma semente que foi plantada. Aí no contexto vai começar a dizer que foi plantada e da noite para o dia, então ela teve seu fruto. Aí no versículo de número 6 vai falar sobre 28, vai falar sobre 3 etapas. Ele fala, primeiro a erva frutificou na terra, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Falou sobre 3 tempos. A semente ela foi plantada, mas houve 3 tempos. O primeiro tempo ela frutificou na terra e deu a erva. Depois então ela deu a espiga, depois o grão na espiga. Fases, tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que há tempo de plantar, mas há tempo de colher o que foi plantado. Aleluia! Mas para colher tem que plantar. Amém. O problema é que nós não temos plantado. E a gente quer colher. Mas para isso, Deus te levanta hoje. Primeiro foi profetizado que vai pelo menos 10%. E eu declaro que você vai ser um que vai semear a semente. Aleluia! Mas a gente espera o tempo, porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu um crescimento. Mas para que esses tempos venham a se cumprir, é somente necessário nós fazer a nossa parte. E para isso hoje é só levantar, irmão. Levanta, faça a tua parte, o nome do Senhor vai ser glorificado. Maravilha! Porque há pessoas chamadas, há pessoas escolhidas, que muitas vezes fica estagnado aí. O dom, o talento, o que Deus deu, o que Deus entregou. Por exemplo, quando Deus me chamou, Ele falou: você vai ser um pregador. Mas e se eu nunca lesse a Bíblia? E se eu nunca estudasse teologia? E se eu nunca orasse, se eu nunca jejuasse, se eu nunca fosse para o monte, como Deus ia me dar o que Ele me prometeu? Conheço pessoas que se converteram na mesma época que eu, receberam a mesma chamada que eu, mas estão lá. Nunca tomaram atitude, nunca tomaram posição, por isso nada se cumpriu. Há um tempo, mas é necessário que no período desse tempo façamos a nossa parte. Porque para se cumprir, primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Deus, Ele somente faz o impossível. O possível tem que ser com nós. Aleluia. Tem que ser conosco, irmão. Nós temos que fazer o possível que está ao alcance de nossas mãos. Mas você pode olhar para mim e dizer: não, mas irmão Davi, é impossível. A minha família jamais vai se converter. O meu irmão é ateu, o meu outro lá é drogado, que só o sangue do carpinteiro. Não importa, irmão. Semeia, porque quem convence é o Espírito Santo. Ah, mas é impossível, irmão Davi. Não, é possível, sabe por quê? Usa uma alegoria para que você entenda. Vamos supor que aqui tem um sapo. E esse sapo ele fica com a barriga para cima. E em cima da sua barriga você coloca uma pedra. Na física, na gravidade dele é impossível ele sair dessa posição, porque a gravidade dele não lhe permite, por causa do peso que está em cima da barriga. Mas se você passar perto dessa pedra, perto desse sapo, você pode tirar ela facilmente, com o teu pé, com a tua mão, com um pedaço de pau. Para o sapo é impossível, mas para ti é possível.
Você está na condição desse sapo. A tua situação para ti é impossível, mas para o teu Deus Aleluia. é possível para o teu Deus. Somente aguarda, espera e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Porque o segundo segredo do reino de Deus vai estar no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 15, que ele vai dizer: se vocês não se voltar como uma criança, não entrarás ou não herdarás o reino de Deus. Duas características de criança que é importante, de suma importância para nós. A primeira característica de uma criança, irmão, uma criança é dependente. Ela vai lá no banheiro, ela tem a capacidade de chamar: mãe, terminou. Ela é dependente da mãe, ela é dependente do pai para fazer todas as coisas. E Deus está falando para você: o evangelho do reino tem que ser pregado, mas para isso você precisa depender de mim. Aleluia. Faça a tua parte, o resto faço eu. Dependa dele. Glória a Deus. E a segunda é confiança, irmão. Pega uma criança, joga pro alto, ela vai dar risada, irmão, porque ela confia que quem está jogando ela é seu pai, é sua mãe, então tem confiança nele. Não importa, pode me jogar lá pro alto e ela vai me agarrar de novo. E você tem que ter essa característica, confiar no teu Deus. Glória a Deus. Livro de Salmo de número 125, versículo de número 1 fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Glória a Deus. Sempre. É necessário então dependência e confiança para que o evangelho seja pregado e o nome do Senhor seja anunciado e o nome dele seja glorificado. Só não te confia nele, irmão. Porque é interessante, sabe por quê? O monte de Sião, ele é uma grande rocha. Então quando o salmista está dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, logo ele está trazendo uma alegoria para nós. Os que confiam no Senhor, eles estão fundamentados numa rocha. Quem é a rocha de nossa vida? Jesus Cristo. Quando você está firmado nessa rocha, irmão, pode vir a tempestade da luta, pode vir as aflições, pode vir tudo, irmão, mas não vai abalar a tua vida, porque você está confiante e dependente dele. Glórias ao Então se cumpre a terceira característica, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 10. Creio que é o capítulo, versículo 20, errei por 10. Versículo 20, que vai dizer que o evangelho não é constituído de palavras, senão de poder. Mas, irmão Davi, não é constituído de palavra, então quer dizer que a palavra não tem poder? Não, irmão, aqui não está falando da palavra logos, não está falando do verbo encarnado, não está falando da palavra de Deus, está falando sobre palavras banais, está falando de palavras balelas, está falando de palavras qualquer, está falando de papo furado, está falando de mentirinhas, porque no versículo 19 ainda vai falar que o evangelho não é constituído de palavras ensoberbecidas, mas de poder. Em outras palavras, se nós queremos ver o evangelho de Deus se manifesto com poder, primeiro nós temos que deixar de falar as mentiras que temos falado. Primeiro temos que deixar de falar essas balelas que temos falado. Primeiro temos que deixar de adorar aqui, mas a nossa língua lá ser só para difamação, ser somente para... Eita glória! Ser somente para coisas que não agradam e não convêm ao Senhor. Aqui tu tem que ser adorador, mas lá tu também tem que ser adorador. Aqui tu tem que glorificar o Senhor, mas lá tu também tem que glorificar o Senhor. É tempo de papinho furado acabar. É tempo dessas palavras banais acabar e de somente começar a glorificar o nome do Senhor através da sua palavra. Quando a palavra ela está na nossa boca, irmão, o inferno teme, teme, ele treme, porque ele sabe o poder da palavra que é na nossa boca. Porque a palavra que está na nossa boca, quando é a palavra de Deus, não é uma palavra qualquer. Não é um livro escrito por mãos do homem, é um livro escrito por inspiração divina. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos exorta. E quando essa palavra verdadeiramente está em nós, se manifesta o quê? O poder de Deus. É tempo, irmãos, de nós começar a contemplar o poder de Deus em nosso meio. Porque o Cristo que fez e operou na igreja primitiva é o mesmo Cristo hoje em dia. Ele não mudou, ele é imutável, ele é inabalável. Glória a Deus. Entra dia, sai dia, ele continua o mesmo. Quem muda somos nós. Por isso João, ele vai aconselhar a igreja de Éfeso, dizendo: volta ao primeiro amor. Você até está trabalhando, você está sofrendo, mas eu quero que você volte ao primeiro amor. E
Deus está falando isso para nós. É tempo de resgatar o que se havia perdido, para que o poder de Deus se manifeste. Eu declaro, irmão, que no nome de Jesus ainda veremos aqui paralíticos se levantando. Eu declaro que no nome de Jesus ainda veremos aqui Eita, glória, glória, glória. Saindo da prostituição, saindo das drogas. Eu declaro, irmão, que essa igreja vai ser um antro de milagres, porque aqui vai haver homem e mulher de Deus que a partir de hoje se levanta. Aleluia. Para ser diferente, se levanta para fazer a diferença. Levante a mão que eu vou profetizar. Júlia, eu profetizo que no nome de Jesus, dentro de ti, o que está dormindo, o que está morto, hoje é ressuscitado, hoje é despertado, e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu declaro que essa igreja vai ficar pequena, irmão, de tantas aulas que você recebe. Eita, glória. O que está acontecendo lá? O meu vizinho, ele era macumbeiro, mas agora está servindo ao Senhor. Glória a Deus. Mas agora está servindo ao Senhor. Aleluia. Minha sobrinha, que era prostituta, está servindo a Jesus Cristo. Ela na igreja pentecostal, nação do profeta. Eu estou vendo homem e mulher de Deus lá. Quando escrevi seu nome, Deus glória. Aleluia. Aleluia. Qual é o segredo? Paulo, no último capítulo de Atos, capítulo 28, ele vai nos mostrar o segredo para que possamos colocar em prática tudo isso que pregamos. O último versículo vai dizer lá no versículo 31 que Paulo pregava o reino de Deus sem impedimento. Não tinha impedimento, irmão. Ele estava ali, fluindo, a pregação estava fluindo. Por 2 anos ele ficou ali, e várias almas se renderam aos pés do Senhor. Mas qual é o segredo, irmão Davi? É muito simples, o contexto vai nos explicar. Lá no versículo de número 10, a Bíblia, versículo 20, perdão, no versículo 20, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele chama o povo para perto dele, e ele fala: eu queria ver e falar convosco. O que é isso, irmão Davi? Isso não tem nada a ver. Veio falar, a gente veio falar com todo mundo todos os dias. Não, irmão, há um segredo aqui. Porque nos períodos em que vivemos hoje em dia, existe muita falsidade. No período em que vivemos hoje em dia, existe muita coisa dissimulada. Pela frente é uma coisa, mas por trás é outra coisa diferente. Pela frente abraça, mas por trás chama de mentiroso, por trás chama de fornicário, por trás chama de devedor, coisas que não existem. Mas se existe, irmão, então deixa falar, porque ele está falando a verdade, então te converte, irmão. Mas se não existe, é porque elas precisam tirar essa dissimulação da vida delas. É interessante quando nós olhamos lá na segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: queria muitas coisas falar para vocês, mas não quis escrever com papel e tinta, mas espero em ter convosco para falar cara a cara, para que se cumpra o nosso gozo. Sabe o que Deus está falando para nós? É tempo de nós começar a olhar no fundo dos olhos das pessoas, a ser sincero com as pessoas, a falar a verdade para as pessoas, a verdadeiramente dizer o que pensamos, irmão, ainda que fira, ainda que doa. Lá no Paraguai um ditado que fala: a sinceridade conserva a amizade. A gente tem medo de falar, de ser sincero, de falar a verdade e perder o amigo. Amigo que é amigo, ele não vai deixar de ser amigo por causa da verdade. Ele vai se arrepender, vai dizer: é verdade, eu tenho que pecar, por mais que doa, irmão. Porque o próprio Deus é assim conosco. Ele fala aqui: o Pai que ama corrige, ele corrige, irmão. Então não podemos ficar com essa dissimulação, com essa falsidade. É tempo de olhar, não, olho a olho, cara a cara, fete a fete, ser sincero. Porque quando somos sinceros, irmão, pregamos o evangelho do reino sem impedimento. Sabe por que muitas coisas têm sido de impedimento na tua vida, irmão? É porque você tem essas coisas que precisam ser mudadas. Mas hoje eu vou orar por você. Você vai sair daqui mudado no nome de Jesus Cristo. E eu termino dizendo o mais importante: nós somos enviados por Deus para pregar o evangelho do reino. Para isso, então, precisamos ser dependente, confiante e ser sincero, falando cara a cara, revelando a verdade. Sabe por quê? Porque quando você analisa todos os livros, os 27 livros do Novo Testamento, todo livro termina com a palavra amém.
Mas Atos não tem amém. Você pode ver, termina o versículo 31 e já não há mais nada. Não tem um amém ali. Porque sempre quando está falando amém, a palavra amém significa assim seja. Então, o João, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, quando escreve as suas epístolas, sempre quando ele está falando amém, ele está dizendo para o contexto, ó, tudo isso que eu disse para vocês vai se cumprir no nome de Jesus, assim seja. Mas Lucas, ele não vai dizer amém no fim de Atos dos Apóstolos, porque ali ele está somente fazendo uma narrativa. Porque a igreja, ela não termina em Atos dos Apóstolos 28. A igreja continua, irmãos, somos hoje nós. O que eu estou querendo dizer para você, o que Deus incumbiu para os 12 apóstolos não terminou lá. O que Deus incumbiu para a igreja primitiva não terminou lá. Ela passa os tempos, os séculos, as gerações, e ela vem de encontro à nossa vida e fala, assim como Cristo pregou, nós temos que pregar. Assim como Cristo curou, nós temos que curar. Assim como Cristo batizou, nós temos que batizar. Assim como Cristo operou milagres, nós temos que operar. Mas para isso basta somente crer. A Bíblia diz, se você crê, obras maiores que eu farás. Aleluia. Você que escutou essa mensagem, tem algo aí queimando dentro de você, você quer fazer a diferença, venha para frente, eu vou orar pela tua vida, porque meu oração já foi, pastor, perdão. Você que escutou essa mensagem e falou, a partir de hoje eu quero ser diferente. Não precisa ser que você está em pecado, irmão. Você que está bem com Deus, vai falar, eu quero algo novo, eu quero cumprir o que Deus me chamou para cumprir. Vem, eu quero orar com você, irmão. O meu tempo já foi, eu preciso orar por ti. Eu preciso declarar sobre a tua vida que chega um novo tempo para o teu lar, chega um novo tempo para a tua família, chega um novo tempo para o teu ministério, chega um novo tempo para o teu coração, chega um novo tempo para a tua mente, chega um novo tempo para a tua vida. Porque hoje, irmão, você comigo, você vai anunciar o Evangelho. Você vai manifestar o reino de Deus nessa terra através das suas atitudes, através das suas palavras, se arrependendo, se convertendo.